Você já teve a sensação de que existe uma guerra dentro da sua cabeça toda vez que você decide começar algo importante? De um lado, você sabe que precisa agir, e de outro, existe uma força invisível te puxando de volta para o sofá ou para aquele scroll infinito do celular. O que a maioria das pessoas chama de preguiça ou falta de força de vontade é, na verdade, um cálculo complexo biológico realizado em milissegundos no seu cérebro. Mas e se eu te dissesse que você pode interferir nesse cálculo e mudar os resultados a seu favor? Então se prepare que hoje a gente vai mergulhar na engenharia do seu sistema de recompensa e descobrir como transformar esforço em algo viciante. Aqui você vai entender por que o seu cérebro escolhe o caminho mais fácil e, principalmente, como reverter isso. Se você é novo ou nova por aqui, oi, eu sou a Thaís e nesse canal a gente constrói a sua melhor versão usando neurociência. Então se você está cansado de ser refém dos seus impulsos e quer assumir o controle da sua biologia para atingir os seus objetivos, você está no lugar certo. Tudo que a gente faz é movido por uma molécula chamada dopamina, mas ao contrário do que muitos dizem, ela não é o neurotransmissor do prazer. Ela é o neurotransmissor da antecipação e do esforço. É a dopamina que decide se vale a pena gastar tempo para fazer uma atividade. E quando você entende como gerenciar essa química, a procrastinação deixa de ser um monstro e se torna apenas um dado técnico que você sabe como manipular. A grande dor de quem vive nesse ciclo de procrastinação não é só o tempo perdido, mas também o desgaste silencioso da sua autoconfiança. Porque cada vez que você planeja algo e não cumpre, o seu cérebro registra que a sua palavra não tem valor. Olha o peso disso. Isso gera uma ansiedade constante, essa sensação de peso nas suas costas mesmo quando você está descansando. E aí o lazer se torna uma fuga e não uma recompensa, porque a culpa ela tá sempre ali sussurrando no seu ouvido. O problema é que a gente tenta resolver isso com uma motivação passageira, ouvindo vídeos motivacionais, gritos, palavras. São um recurso finito e instável. Você não pode contar com ela para criar uma disciplina, para criar um hábito e para atingir os seus objetivos. Então o que você precisa não é de mais motivação, é de uma reconfiguração biológica do seu sistema de custo-benefício. Quando você se sente travado, não é porque você é fraco, e sim porque o seu córtex pré-frontal perdeu a briga para o seu sistema límbico, que é o sistema mais primitivo. Seu cérebro primitivo, ele é tão queridinho e fofinho que ele só tá tentando economizar energia para sua sobrevivência, e ele acaba ignorando que o seu sucesso depende desse gasto de energia. Imagina o seu cérebro como um computador que está rodando um software de 200 mil anos atrás. Esse software entende que esforço é perigoso porque ele pode significar fome, exaustão, até mesmo coisas mais perigosas. E ele não sabe que esse esforço é só trabalhar ou estudar para você atingir os seus objetivos, que é algo que você quer. Essa desconexão entre o que você quer racionalmente e o que a sua biologia precisa emocionalmente é a raiz de toda a sua frustração. É o que o autor Michael Singer chama de preferências da mente pessoal, uma barreira que nos impede de experienciar a vida plenamente. E se você não aprender a atravessar essa barreira de desconforto inicial, você vai passar a vida toda reagindo aos seus medos ao invés de agir em direção aos seus objetivos. E a ciência mostra que esse padrão de fuga se fortalece quando você cede a ele. Cada vez que você vai cedendo a ele, ele vai se fortalecendo porque cria essas conexões neurais. Mas a boa notícia é que a neuroplasticidade está do seu lado. Então, se você ensinou todo esse tempo seu cérebro a fugir, você também pode ensinar ele a enfrentar os desafios. E tudo começa entendendo o que acontece nesse laboratório químico dentro da sua cabecinha. Para entender como mudar, a gente precisa olhar os fatos. Então eu trouxe aqui um estudo de Salamone Correia que diz que a dopamina é essencial para superar a barreira do esforço. Nesse estudo, os pesquisadores identificaram que indivíduos que têm a dopamina otimizada no estriado escolhem voluntariamente tarefas mais difíceis porque eles sabem que a recompensa vai ser muito maior. Sem essa sinalização correta, o cérebro entra no modo baixo esforço. E aí ele olha para a academia, para a alimentação saudável, para aquele projeto que você quer concretizar e diz que não vale a pena. E isso é um erro de cálculo químico, porque ele identifica que aquilo é muito difícil, que vai gerar muito esforço, que aquilo vai te desgastar, enfim.
também. Além disso, o segundo estudo que eu trago como base da Frontiers in Behavioral Neuroscience fala sobre o top-down control, que é a capacidade do seu córtex pré-frontal mandar um cala-boca para suas áreas de estresse do cérebro. E quando você decide continuar mesmo quando tá difícil, você tá literalmente exercitando um circuito neural. Então é como um músculo mesmo, quanto mais você foi ótimo. Quanto mais você exercita esse ato de não desistir, mais fácil vai ficar depois, porque ele vai criando novas conexões que fortalecem esse não desistir. E aí, conforme você vai fazendo, vai ficando mais e mais fácil, assim como exercitar um músculo mesmo na academia. Você levanta um pezinho de 5 quilos e aí depois, para levantar esse pezinho de 5 quilos, fica cada vez mais fácil. Existe um conceito chamado fricção límbica, que é aquele intervalo entre você decidir fazer algo e realmente começar a fazer aquilo. E se você vencer esses 10 minutos iniciais, a química do seu cérebro muda e o foco acaba aparecendo. O segredo, então, não é não sentir a resistência, e sim saber que ela existe e saber que ela é temporária. Então, por exemplo, você vai fazer uma trilha. Os primeiros minutos de caminhada são os mais difíceis, que é quando o músculo está se acostumando. Aí depois de algum tempo ele já se acostumou e você não sente aquela mesma dor inicial, começa a se tornar algo natural para você. A neurociência nos mostra que um cérebro de alta performance não é aquele que não sente o cansaço, e sim aquele que associa esse cansaço a uma recompensa futura. Então são pessoas que de certa forma viciaram em superar a própria barreira. E agora a gente vai unir um pouquinho de neurociência com espiritualidade. O que o Eckhart Tolle chama de viver o agora é, na verdade, silenciar esse eu narrativo que fica criando desculpas e focar no eu experiencial que executa a tarefa sem julgamento nenhum. Mas e agora? Como que a gente aplica isso? Como que funciona essa parte prática? E a primeira técnica é o seletor de esforço. Funciona da seguinte forma: ao invés de você focar no resultado final, você vai focar em vencer essa barreira inicial da dopamina por 5 minutos. São só 5 minutos. Porque quando você diz para o seu cérebro, vou só fazer por 5 minutos, essa percepção de custo cai muito drasticamente. E aí, como o custo é baixo, a dopamina existente ela é suficiente para te tirar da inércia. Uma vez em movimento, o cérebro libera mais química para você continuar aquela atividade. Você está se enganando, só que de uma forma muito positiva. Então, por exemplo, eu que estou nessa fase de entrega de TCC. O ato de escrever o TCC inteiro é um processo muito longo, que gera muitas barreiras iniciais. Então, o que eu faço? Eu me proponho a escrever, fazer a minha pesquisa por 5 minutinhos, 10 minutinhos. E aí, quando eu vejo, já escrevi alguns parágrafos, já foi rodando, já tive um progresso enorme, sem mesmo perceber, porque eu já quebrei aquela barreira inicial e consegui sair dessa inércia. A parte da inércia é a parte mais difícil. A segunda estratégia é o empilhamento de dopamina. Nunca dê uma recompensa barata, como por exemplo, rodar as redes sociais antes de uma tarefa difícil. Porque se você faz isso, você inunda o seu cérebro de dopamina fácil. E aí qualquer tarefa que você tenta fazer depois daquilo, em comparação, vai se tornar insuportável, porque exige um esforço muito maior do que, por exemplo, rodar as redes sociais. Então, por isso, você inverte a lógica. O café, o scroll nas redes sociais, aquele docinho, enfim, fica para depois que você realizar a tarefa mais difícil. Porque aí você está treinando o seu sistema límbico de que o esforço é a moeda de troca para o prazer e não o oposto. E a terceira estratégia é o gerenciamento de noradrenalina. Lembra que eu mencionei que estresse demais faz o cérebro desligar, de certa forma? Se você está sobrecarregado, o seu cérebro entende que realizar uma tarefa é uma ameaça à vida. Então a estratégia é quebre a tarefa em pedaços tão pequenos até que eles pareçam ridículos. Voltando ao exemplo do TCC, escrever ali 2 linhas, uma frase, um parágrafo. O objetivo é te manter na zona de desafio, onde o estresse é suficiente para te fazer começar, mas não tão alto a ponto de te paralisar. Pratique o que chamamos de desapego da preferência. Então, se você acordou sem vontade de treinar, observe esse pensamento como se fosse um objeto externo.
Chega e fica olhando assim, olha, minha mente tá querendo que eu fique na cama. E o foco não é ficar lutando contra esse pensamento, é observar ele e deixar ele ir, porque uma hora ele vai. É só você não obedecer esse pensamento. Porque ao fazer isso, você está usando o seu controle top-down, que é quando você fortalece essa conexão neural. Fortalece essa conexão entre o seu eu racional e as suas ações físicas, diminuindo a influência do medo e do desconforto imediato. Para que essa mudança seja duradoura, você precisa mudar a sua identidade. Eu menciono isso muito no canal, que é não dizer, eu estou tentando ser produtivo, e sim, eu sou uma pessoa produtiva. Eu sou uma pessoa que honra os próprios compromissos. Percebe que não eu estou fazendo e se torna o eu sou, faz parte da minha identidade, faz parte da pessoa que eu quero me tornar, faz parte da minha melhor versão, porque a neurociência mostra que a gente age conforme o que a gente acredita que somos. Então, se você acredita que é uma pessoa fraca, você vai agir como uma pessoa fraca. Se você acredita que você é uma pessoa forte, você vai agir como uma pessoa forte. Você vai tomar atitudes que uma pessoa forte tomaria. E isso vai gerar novos hábitos, vai gerar novas ações. E aí, cada vez que você vence a preguiça, você não tá só fazendo uma tarefa, você não tá só concluindo uma tarefa, você tá dando um voto na sua nova identidade, você tá afirmando com ações que você é a pessoa que faz aquilo. E aí, com o tempo, o esforço deixa de ser uma batalha e se torna uma característica da sua personalidade. Isso é a neuroplasticidade em sua forma mais pura. Então lembra que o seu cérebro é uma máquina de aprendizado e cada vez que você desiste quando uma tarefa se torna difícil, você está treinando o seu cérebro para a desistência. E aí, se você persiste, você está treinando o seu cérebro para a vitória. É uma escolha simples, literal e biológica. O silêncio mental que tanto buscamos na espiritualidade vem justamente desse equilíbrio. Quando o córtex pré-frontal está no comando, o ruído da ansiedade diminui. Isso porque você confia na sua capacidade de lidar com o que vier. Então, não dependa da sua motivação, não espera o dia que você vai ter aquela vontade de ferro de realizar aquela ação. Isso não existe. A vida adulta é perceber que você tem que fazer aquilo apesar da falta de vontade. E isso usando as ferramentas certas para o seu cérebro entender que o esforço vale a pena. Quando você entende todo o mecanismo, a mágica desaparece, a técnica sobra e a técnica você pode dominar. Então começa pequeno, começa hoje, começa com frações. A sua melhor versão não está no futuro, ela está na decisão que você toma agora de não ceder ao impulso de ficar parado. Você é o arquiteto da sua vida, então usa isso a seu favor, usa a neuroplasticidade a seu favor para criar essa versão de si que você tanto almeja. E claro, seja gentil com seus processos, eu gosto muito de tocar nesse ponto. A gente não é uma máquina, somos humanos, a gente precisa se acolher. O mundo já tá cheio de críticas e de, sabe, todo esse peso. Então seja gentil com você mesmo, mas seja implacável com as suas desculpas. Porque a neurociência nos dá um mapa, mas quem precisa caminhar é você. E eu garanto que a vista do topo do seu potencial vale cada grama de esforço que você investir. Então o que vimos aqui hoje é que a procrastinação é um erro de cálculo da sua dopamina, mas você já tem as ferramentas para recalcular toda essa rota. Você entendeu o papel do seu esforço e como fortalecer o seu controle cognitivo. E a promessa desse vídeo era te mostrar que você não é um preguiçoso, uma preguiça ambulante, sim, que existe todo um sistema biológico por trás disso. E esse sistema ele só precisa do manual de instruções correto para funcionar a seu favor. Então, se você gosta de conteúdo de neurociência, já acompanhe esse canal e se esse conteúdo tocou no seu coração, compartilha com as pessoas que você ama, que você quer ver sendo as suas melhores versões. E claro, comenta aqui que eu leio todos os comentários, eu adoro responder todos os comentários e aqui nesse canal a gente cria uma comunidade para se fortalecer, para crescer, para se desenvolver. Então, deixa aqui todas as suas observações. Todos os artigos que eu mencionei estão aqui na descrição, assim como materiais que eu criei especialmente para você se tornar a sua melhor versão, desde materiais de sono, para você melhorar suas noites de sono, até desafios de 30 dias. Então já confere o link aqui, clica,
e faça todas as atividades, né? Porque não adianta você só ler e não fazer, né? Aqui a gente foca na prática, por isso todos os vídeos eu trago ações práticas para você. A jornada para sua melhor versão é contínua e muitas vezes desafiadora, mas cada passo que você dá vale muito a pena. Então, se orgulhe das pequenas vitórias. Mantenha o foco, confie no processo e lembre-se que a presença é o seu maior superpoder. Beijo e até o próximo vídeo.